Olá, boa tarde. Nos últimos dias de 2022, queremos olhar o ano que agora termina e perceber também como nos condiciona a abordagem a 2023. Connosco, a jornalista da Renascença, Susana Madureira Martins, com quem vamos conversar logo após os temas da atualidade, onde chamamos a sua atenção para a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Natal, uma palavra que acompanha as nossas vidas e que vai ganhando novos sentidos um pouco por todo o mundo. No Vaticano, o Papa deixou um alerta. Entre luzes e presentes, é importante não esquecer as lições do presépio numa humanidade em guerra. Questa notte che cosa dice ancora alle nostre vite? Dopo 2 millenni dalla nascita di Gesù, dopo molti Natali festeggiati tra addobbi e regali, dopo tanto consumismo che ha avvolto il mistero che celebriamo, c'è un rischio. Sappiamo tante cose sul Natale, ma ne scordiamo il significato. E allora come ritrovare il senso del Natale e soprattutto dove andare a cercarlo? Il Vangelo della nascita di Gesù sembra scritto proprio per questo, per prendersi per mano e riportarci lì dove Dio vuole. Seguiamo il Vangelo. Quante guerre e in quanti luoghi ancora oggi la dignità e la libertà vengono calpestate. E sempre le principali vittime della voracità umana sono i fragili, i deboli. Anche in questo Natale un'umanità insaziabile di soldi, insaziabile di potere, insaziabile di piacere, non fa posto come fu per Cristo Gesù, ai più piccoli, a tanti nascituri, poveri, dimenticati. Urbi et Orbi. Natal é tempo de olhar para o mundo, desde o Vaticano, e reforçar a importância de celebrar o nascimento de Jesus, que dá novo significado à existência humana. E come i pastori di Betlemme lasciamoci avvolgere dalla luce e andiamo a vedere il segno che Dio ci ha dato. Vinciamo il torpore del sonno spirituale
e le false immagini della festa che fanno dimenticare chi è il festeggiato. Usciamo dal frastuono che anestetizza il cuore e ci induce a preparare adobi, regali, più che a contemplare l'avvenimento. Il Figlio di Dio nato per noi. O Natal de 2022 foi celebrado ainda sob as sombras de uma guerra que Francisco considera mundial, com muitas ramificações. A Ucrânia é o símbolo, por estes dias, de uma humanidade que sofre com os conflitos armados, a violência, a fome e as migrações forçadas. E in effetti dobbiamo constatare con dolore che mentre ci viene donato il principe della pace, venti di guerra continuano a soffiare gelidi sull'umanità. Se vogliamo che sia Natale, il Natale di Gesù e della pace, guardiamo a Betlemme e fissiamo lo sguardo sul volto del bambino che è nato per noi. E in quel piccolo viso innocente riconosciamo quello dei bambini che in ogni parte del mondo anelano la pace. O maior presente de Natal que se pode desejar na Igreja e no mundo. Nel clima spirituale di gioia e di serenità del Santo Natale, saluto con affetto voi qui presenti e quanti ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Rinnovo il mio augurio di pace, pace nelle famiglie, pace nelle comunità parrocchiali e religiose, pace nei movimenti e nelle associazioni, pace per quelle popolazioni tormentate dalla guerra, pace per la cara e martoriata Ucraina. Sono tante bandiere dell'Ucraina qui. Chiediamo la pace per questo popolo martoriato. Esta quarta-feira, o Vaticano confirmou o agravamento das condições de saúde do Papa Emérito Bento XVI, de 95 anos, devido ao avanço da idade. Um momento seguido por Francisco com pedidos de oração. Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per Papa Emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo è molto ammalato, chiedendo al Signore lo console e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A atualidade do Vaticano e as iniciativas do Papa Francisco. Com o pano a cair sobre 2022, vale a pena olhar em revista os últimos meses. A Susana Madureira Martins é jornalista da Renascença e acompanhou de perto a atualidade ao longo do ano, particularmente na área política. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje no programa Obrigada Eclésia. pela oportunidade. Um ano que, a nível de político e de governação, se caracterizou desde logo pela a conquista de uma maioria absoluta, uma estabilidade governativa que quem se candidata pede sempre e lhe dá algum conforto. Já temos uma distância, não é? Desde o período eleitoral e da conquista dessa maioria até agora. Não sei até que ponto ela tem sido causa de estabilidade, tem sido um fator também de vantagem, digamos assim, para o país ao longo destes meses, ou de alguma, digamos, prepotência? Tem sido a maioria absoluta, foi há um ano quase, ou menos de um ano, e tem sido momentos muito peculiares e muito particulares em relação ao que foi toda a outra gestão dos dois governos anteriores de António Costa, com
uma gestão cheia de polémicas e de casos, e parece que esta legislatura não arranca, não tem um arranque verdadeiro, tendo em conta as polémicas e toda a gestão ou falta dela governativa, em que António Costa parece enredado em casos e que não consegue arrancar com esta legislatura. A maioria absoluta, de facto, é a segunda maioria absoluta do Partido Socialista, depois de José Sócrates, e António Costa tinha aqui um capital que podia aproveitar para fazer reformas. Não precisa de nenhum partido para fazer reformas ditas estruturais. Por exemplo, queria tanto fazer um aeroporto, nem o aeroporto consegue fazer arrancar de uma maneira pacífica, com uma polémica estrondosa dentro do próprio governo, com Pedro Nuno Santos a atrapalhar-lhe o caminho, basicamente, o Ministro das Infraestruturas. Portanto, tem sido uma maioria absoluta muito pouco estável e com um arranque muito atrapalhado. O desempenho durante a pandemia, em que todos ficámos muito inseguros, ao fim e ao cabo, a sociedade portuguesa, terá sido um fator que ajudou a constituir depois esta maioria? Eu creio que não foi a pandemia. Houve ali António Costa conseguiu gerir de facto a pandemia, melhor ou pior, mas conseguiu gerir. Mas eu julgo que a maioria absoluta não é bem o resultado da gestão da pandemia. A maioria absoluta foi uma conquista pelo medo criado durante a campanha eleitoral em relação a um possível resultado do PSD aliado ao partido Chega. O PSD nunca conseguiu descolar-se e Rui Rio nunca conseguiu fazer o discurso desligado de André Ventura, ou garantir que não iria haver um acordo, e a maioria absoluta foi muito conquistada nessa base. As sondagens nunca deram resultados desses, e julgo que a maioria absoluta foi construída na base de um medo de uma certa direita encostada à extrema-direita, ou à chamada extrema-direita. E foi a partir daí que esta maioria absoluta foi muito construída. O Partido Socialista não estaria à espera deste resultado, embora o tenha pedido. O que resultou da pandemia, esse sim foi um plano de recuperação e resiliência que agora vai chegando, vai sendo servido em fatias muito, ao que parece, diminutas. Há muitas instituições, particularmente sociais e tudo, que aguardam a aplicação dessas verbas. No entanto, ao que parece, não têm chegado com a celeridade que se esperava. O Governo tem sempre dito que o problema do PRR e a sua execução tem a ver com a grande burocracia e a demora dos projetos em chegarem ao terreno. Agora, o certo é que, e apesar de todas os apelos do Presidente da República para que a execução do Programa de Recuperação e Resiliência esteja a cumprir todas as metas e todas as preocupações e aliás, todas as ameaças que Marcelo Rebelo de Sousa tem vindo de alguma maneira muito provocadoramente e de uma maneira muito provocadora a chamar a atenção ao Governo. Apesar de tudo isso, é muito curioso que a Comissão Europeia, na última semana, veio dizer que Portugal até está a cumprir e que a execução do PRR não está atrasada. E isso para o Governo é um grande conforto e é, aliás, uma grande resposta ao Presidente da República. Mas nem isso o Governo neste momento e António Costa está a saber capitalizar no meio de tanta polémica e de tantos casos provocados até pela própria maioria absoluta e pelo próprio Partido Socialista.
Entretanto, logo no início do ano começou uma guerra na Ucrânia, uma invasão provocada pela Rússia, e isso veio alterar grandemente a vida de todo o mundo, ao fim e ao cabo, a nível dos índices de inflação, da expectativa quanto ao acesso a matérias-primas, nomeadamente energéticas, e isso veio lançar muita instabilidade. É uma guerra que nos veio ao bolso mesmo. Veio criar uma crise de inflação, ou seja, um aumento de preços que as famílias portuguesas não estão a conseguir fazer frente. E creio que se 2022 foi mau e já trouxe maus sinais, 2023 vai ser, creio que não será mais fácil. Gostava de ter menos pessimismo, mas 2023 creio que não poderá ser muito mais fácil, porque se tiver, mesmo que tenhamos outros valores, vai ser para a recuperação vai ter que ser feita e não vai ser fácil. Mas esta guerra veio provocar uma crise ao bolso dos portugueses e da maior parte dos europeus, que vamos ver se a Europa, a União Europeia, a Comissão Europeia conseguem dar resposta às pessoas, porque no fundo é disso que estão à espera. E, por exemplo, o BCE, por mais que explique a sua política de aumento de taxas de juro, creio que é muito difícil de compreender para o português médio ou o português com menos rendimentos. É muito difícil de compreender a política de aumento de taxas de juro da habitação, que provocam uma crise de pagamento do crédito à habitação junto da banca. O Papa Francisco tem sido uma voz que quase em todas as suas intervenções públicas apela continuamente à paz. Estamos perante este caso desta guerra. Há muitos comentadores, há muitos analistas. O Papa pede a paz e tem esta tendência e esta intenção de colocar o homem diante de questões muito elementares e essenciais, como a dignidade e o respeito pelos direitos fundamentais. Vai sendo ouvido, tem peso o que o Papa diz, ou é uma voz que prega no deserto perante a força das armas? Tem sempre peso, isso não há dúvida. E os primeiros meses de diplomacia do Vaticano foram muito importantes, com idas ao terreno de altos funcionários diplomáticos do Vaticano. Eu creio que pregar no deserto não prega, mas é mais a pregar sem que se vejam resultados. Muito dificilmente, nos próximos meses, provavelmente haverá melhores resultados do que o que estamos a ter. Serve esta situação também, os apelos do Papa, a circunstância da guerra, para a sociedade refletir, ao fim e ao cabo, sobre valores e sobre desafios ao seu próprio existir, que pensávamos que estavam resolvidos, não é? Que a paz era um dado adquirido sempre. A União Europeia criou esse sonho, não é? O projeto europeu criou esse sonho de a guerra estar completamente arredada do continente. Agora, não creio que será muito difícil a breve trecho que esse conjunto de valores e princípios e de paz nos próximos meses se consigam atingir. Estão a ser cometidos crimes de guerra, não há a menor dúvida no terreno. E o Papa Francisco não tem deixado a menor dúvida em relação aos valores que são necessários cumprir nestes tempos e naqueles territórios. Há pessoas e crianças, sobretudo crianças, a terem um futuro completamente comprometido. E isso tem sido dito por Francisco.
Entretanto, por cá continua o trabalho da Comissão que estuda os abusos sexuais na Igreja Católica. Foi uma iniciativa que partiu da Conferência Episcopal. Vão sendo conhecidos os resultados, eles serão apresentados no início de 2023, mas entendes que era o caminho a fazer por parte da Igreja Católica? Sim, não havia outra maneira de fazer. Foi o grande desafio da Igreja em 2022, mas vai ser um desafio muito maior em 2023, quando o relatório da Comissão Independente for conhecido e, sobretudo, quando os processos na Justiça Civil começarem a ser julgados, os que houver. Quando ouvirmos as testemunhas ou as vítimas, aí vai ser um desafio ainda maior para a Igreja Católica, não tenho a menor dúvida. Entretanto, o próximo será o ano das Jornadas Mundiais da Juventude. Há todo um envolvimento, até por parte do Governo e da Câmara Municipal de Lisboa, na preparação destas jornadas, aqui mais localmente, mas todas as dioceses do país estão mobilizadas. Será um evento incontornável para mobilizar não apenas os jovens ligados à Igreja Católica, mas também a própria sociedade portuguesa? Será uma grande demonstração de força da Igreja Católica Portuguesa e creio que também poderá servir como resposta ao desafio anterior, ao desafio dos abusos sexuais na Igreja Católica. Eu acho que aí poderá ser uma demonstração de músculo da própria Igreja Católica no terreno. Vamos verificar no terreno e vai ser visível, porque vão ser milhares ou milhões até de pessoas e de jovens que vão estar não só em Lisboa, mas também em Louras e Oeiras. Vai ser um evento em 3 concelhos. Vai ser uma grande possibilidade de demonstração de que a Igreja Católica consegue ultrapassar alguns desafios. Também o desafio de que, uma vez terminadas as jornadas, não se perca, ao fim e ao cabo, ou se trabalhe esta capacidade da Igreja chegar aos jovens, não é? De ligação, de não haver um divórcio da Igreja Católica em relação aos jovens e à própria sociedade. Muito bem, Susana, muito obrigado por esta partilha. Olhámos este ano, preparámos já o próximo. Voltaremos a falar certamente em ocasiões futuras. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Nós ficamos por aqui. Tenha uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.